Hoje nós vamos falar sobre arquitetura, Alavip Magazine, podcast Alavip com Gil Castilho. Gil, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Gil é um dos grandes arquitetos de São José do Rio Preto. Gil, obrigado mesmo por ter vindo aqui no podcast Alavip. Eu que agradeço o convite, estar com vocês aqui na Alavip mais uma vez, né? A Alavip que me acompanha aí ao longo da minha carreira. Fico muito feliz com o convite. Sim, não, e é muito bom prestigiar o seu trabalho, né? Quantos anos já, né? E eu estive no seu programa lá na CBN. Sim. E mais que depressa quis também te entrevistar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gil, vamos falar um pouco de você antes da profissão de arquiteto. Você nasceu em que cidade? Eu nasci aqui em São José do Rio Preto. Minha família é de Guapiaçu. Meu escritório é lá em Guapiaçu. A gente reside num conjunto comercial familiar. Então, a gente tem nosso espaço, nossa sala de reunião, nossas salas. E aí também trabalha meu pai na sala dele, minha sobrinha na sala dela e outros profissionais de outras áreas no mesmo conjunto comercial. Sim. E qual que é a sua maior lembrança que você tem dessa sua infância no que diz respeito à arquitetura? Assim, que você começou a ver que gostava de traços, de proporções? Olha, eu acho o que... Boa pergunta, nunca pensei nisso. Então eu vou falando com você e vou pensando. Eu acho que a arquitetura da própria cidade, né? Hoje o nosso escritório de arquitetura, ele reside numa antiga casa que eu passei a infância, né? Então essa casa me acompanha até hoje. E sou muito grato por estar no mesmo lugar, né? E conviver com as mesmas pessoas, os mesmos lugares, frequentar os mesmos lugares sempre. Mas a arquitetura foi da minha cidade mesmo, sabe? Sim. A igreja, os pontos comerciais, essa minha casa. Não tinha nada demais, assim, mas eu acho que a arquitetura que tinha mais era da igreja. Sim. E quando que você decidiu, é a arquitetura que eu quero fazer? Então, primeiro, antes da arquitetura, eu sou ator também. Então, desde pequeno, eu queria ser ator. Eu olhei o Tony Ramos lá na TV e falei, mãe, eu quero fazer o que esse cara faz. E aí, aos 13 anos, ela me colocou num curso amador, com Walter Máximo e tudo mais. E aí, eu comecei minha trajetória como ator. Já fui para um grupo, a gente fez várias peças, trabalhamos peças escolares, peças infantis, Isso enfim. em que cidade? Isso aqui em São José do Rio Preto, O curso era aqui em São José do Rio Preto, que era o persona do Walter Máximo, o querido, né, Walter Máximo, que eu acho que ano passado que ele faleceu. E aí comecei no teatro. E depois que eu fui fazer arquitetura. Então, eu me especializei, depois eu fui para São Paulo fazer publicidade e propaganda, continuar o curso de publicidade e propaganda, né? Porque quando eu me formei no terceiro colegial, meu irmão faleceu de carro, então foi uma tragédia, então a gente ficou meio desnorteado. Eu fui fazer publicidade. Um ano depois eu me transferi lá para Casper Libero, consegui a transferência. Depois eu voltei pro teatro, fui me especializar, fiz curso profissionalizante de teatro, entrei também em grupos de teatro, fiz propaganda comercial de TV, fiz teatro de rua. E logo depois que eu conheci o Éder e tudo mais, a gente voltou. Eu morava lá, né, em São Paulo, a gente casou, morou lá uns 2 anos, depois voltei. E o Éder sempre me falou, assim, desde quando ele me conheceu, eu falei, nossa, você nunca quis fazer arquitetura, né? O que você acha de fazer arquitetura, tal? Fiz um curso no Senac lá de São Paulo de desenho prático, eu acho que era. E depois a gente veio pro interior, que as coisas ficaram difíceis lá. E aí eu comecei a faculdade. Em 2012, eu comecei a faculdade de arquitetura e me formei arquiteto, assim. Desde criança eu não me via arquiteto, me via ator, né? Sim. Então eu tenho essas duas profissões. Sou ator, formado e tudo mais. Fiz faculdade também de artes cênicas, enfim. E o curso profissionalizante.
E hoje eu sou também arquiteto e hoje atuo mais com arquitetura. O teatro ficou um pouco de lado. Mas é tudo arte, né? Exato. A minha grande inspiração é a arte. Sim. Então, por isso que eu levo hoje na arquitetura que eu faço, nos projetos que eu faço, a arte. A arte como belo. As referências artísticas que me formaram como artista estão hoje nos meus projetos na arquitetura. Sim. Então, minhas paginações são diferentes, né? Os revestimentos que eu escolho, tem bastante cor, eu gosto bastante de linhas orgânicas, eu concebo, a gente lá no escritório, né, hoje eu tenho uma equipe, a gente concebe o projeto de acordo com as necessidades do cliente, com gosto, com as memórias afetivas, enfim, ter todo um trabalho muito personalizado. Sim. E no curso de arquitetura, quando você começou, o que mais te encantava, assim, tipo, naquelas etapas, né? Do início ao fim, como que o curso foi te encantando? O que você gostava? Primeiro, assim, a arquitetura é um curso muito difícil. Muito difícil porque ele é muito exaustivo, tem muitos projetos e você não tem um tempo, assim, muito hábil de praticar, né? Enfim, então você tem um tempo corrido, você tem que tirar nota e fazer os projetos. Mas tirando isso, o legal é você conhecer os grandes arquitetos, sabe? Norman Foster, Zaha Hadid, e aí você estudar as grandes arquiteturas do mundo afora. Sim. Então a gente pesquisava muito, fazia estudos de caso, isso é o que eu mais gostava e o mais bacana, assim. Conhecer esses grandes arquitetos, né? Niemeyer, Brasília, enfim. Sim. A Brasília, você fica horas, né? Analisando, e saber que é brasileiro é tão gostoso, né? Saber que é uma referência mundial. Sim, e muito atual, né? Por isso que eu acho que a arquitetura também está na arte, porque é muito atual as obras do Niemeyer e de outros arquitetos, né? E é muito bacana você ver que a obra parece que foi feita ontem. Sim, sim. Essas grandes obras. E por isso que eu acho que arte é isso, né? A arte é atemporal. Então, eu acho que quando a arquitetura ela se torna atemporal, ela se torna arte. Sim. Na minha concepção, muito muito humilde, assim. Na minha concepção, eu ligo essas duas coisas. Mas sem dúvida. E depois que você se formou, quais foram os prazeres e os desafios de quando se inicia a profissão? Olha, o prazer é você atender o cliente, sabe? O prazer é fazer o projeto, o cliente aprovar, gostar. E o melhor de tudo, como a gente trabalha também com obras, né? Executando obras, a gente trabalha pega o terreno cru, a gente constrói muro de arrimo, caixa de contenção, coloca a terra, né? E entrega a obra com as decorações, com os quadros, a decoração e tudo mais. Então a gente faz algo bem personalizado. E aí quando você vê aquele projeto que estava na sua cabeça, né, de acordo com o que o cliente quer, com as necessidades, com o gosto, com o bolso do cliente, e você vê pronto, é algo muito satisfatório. É algo que me deixa muito feliz, assim, ver o cliente feliz, né, igual na última obra da Sala 83, a felicidade dos clientes de estarem lá trabalhando num lugar que ficou super diferente, satisfeito, feliz, que não querem sair de lá mais, né? Então isso me traz prazer, assim. Ver o projeto pronto, executado. Essa Sala 83, eu fiquei encantado, né? Lá no centro de Rio Preto, um prédio que tem uma arquitetura totalmente diferenciada, né? Porque ele é 360 graus, né? E você fez de um jeito que uma hora parecia que você estava dentro de uma casa, numa sala de estar, o ambiente de trabalho maravilhoso. E tudo nos mínimos detalhes te encantam, né? Tipo o banheiro. Sim. Eu fiquei bobo de ver tudo que eu queria. Eu olhava e falava, eu queria isso, queria aquilo, queria isso. É gostoso, né? E é muito atemporal mesmo. E ao mesmo tempo você traz um monte de cores que eu acho que remetem muito a essa coisa da afetividade, né? Sim. Pelo menos eu me via lá. Ai, que bom, fico feliz. E você participou de mostra já, né? Da Arc Design, já fotografamos você lá. Como que foi a experiência?
Sim. Só falar um pouquinho desse projeto. A Sala 83 é administração de fazenda, então por isso Aham. que eu trouxe bastante memórias afetivas do cliente, né? O sofá Chesterfield, as cores, algo mais colonial misturado com clássico, Sim. e os objetos de decoração, quadros que ele quis manter, poltronas que ele quis manter, a gente só laqueou, transformou, Aham. atualizou, e então é muito bacana. E tinha as E fotos também, né? sim, Uma as coisa que me encantou lá, que eu não queria fotos. mais ir embora, você lembra disso? É que eu ficava viajando na história, né? Que você não colocou lá só por colocar, que tem gente que coloca, mas para enfeitar, né? Nesse caso, tem uma arquitetura viva, né? Tem uma história viva ali contada nas paredes, né? Sim, Eu gostei muito. as fotos contando a história, né, do proprietário, do cliente, que ele começou lá atrás, as fazendas e tudo mais. A gente colocou um avião que o neto dele fez com palito de dente, num Ah, acrílico, entendeu? Então a gente teve esse cuidado de manter aquilo tudo para ser um lugar deles, né? uhum, Então isso é muito legal. E sobre a mostra, eu trouxe todo esse conceito. A mostra Arc Design para mim foi um desafio muito bacana e foi um divisor de águas, porque prova, né, o quanto você é eficaz, o quanto você é eficiente, porque uhum, você trabalhando sozinho, né, você fala assim, ah, meu trabalho é esse, enfim. E aí você vê o trabalho de outras pessoas e você vê o seu trabalho colocando à prova. Então eu trouxe bastante memória afetiva. O meu projeto da Varanda Livre, da Mostra Art Design 2024, eu trouxe em cada elemento um projeto que eu já tinha feito uhum. nos últimos 8 anos, né? De trabalho. Então, o tijolinho à vista, o bloco de vidro, colorir as cores dos blocos de vidro, Uhum. enfim, essa é a integração que eu gosto muito de interno e externo, com o Sim. jardim, curvas, bastante cor, né? A gente também trabalha com bastante móveis personalizados. Todo o mobiliário que a gente faz no nosso escritório é personalizado. Alguns ou outros que a gente compra pronto, mas toda a parte de mobiliário, assim, a gente gosta bastante de desenhar e com bastante exclusividade e personalidade. Sim. E você acha, como que nós estamos no momento da arquitetura hoje, em São José do Rio Preto? Como você vê? Eu acho que o momento hoje é muito efervescente. Esse ano foi um pouco mais difícil, nesse começo do ano, né? Mas eu acho que ele pulsa, ele sempre está em constante movimento, tem muitos empreendimentos acontecendo, principalmente agora esses menores, empreendimentos menores, salas comerciais. Então, eu acredito que tá numa efervescência ainda, Uhum. sabe? É uma região muito rica, é uma das melhores cidades de se viver, Uhum. né? Tá entre as primeiras, não sei se é a primeira, enfim, tá E entre as primeiras ela 10 sempre tá. lá. Mas É, às vezes está na terceira, às vezes está na segunda, às vezes está na décima, mas a enfim, gente sabe que ela está sempre, para nós, ela é sempre uma das primeiras, das três ali, né? é uma cidade com qualidade de vida muito bacana, Sim. apesar das desigualdades sociais que a gente vive, né, que o nosso país vive, e Rio Preto também não é diferente, tem uma qualidade de vida muito bacana, assim. E ainda mais que eu moro em Guapiaçu e transito, né, Guapiaçu, Uhum. Rio Preto, com muita facilidade. Sim. Em 20 minutos eu tô na minha casa, em 20 minutos eu tô no Sim. escritório, né? Então, o meu escritório fica a 10 minutos ah, do trevo da Assis Chateaubriand, assim. Então, Uhum. 10 minutos está no meu escritório. É muito fácil, né? E é uma metrópole ao mesmo tempo, né? Com tudo que tem uma cidade grande, nós temos aqui, né? E as pessoas ficando cada vez mais esclarecidas em relação à arquitetura, né? Porque eu acho que no passado era mais difícil das pessoas entenderem até a importância do papel do arquiteto, né? Hoje elas veem como uma necessidade também, não só pela questão de beleza, né, de estética, mas também da funcionalidade, né? Sim, eu acredito que tem uma construção ainda. Eu acho que a Uhum. gente ainda não chegou lá, né? Onde que a gente deveria chegar, onde todo mundo tem um arquiteto. Uhum. Eu acho que a arquitetura lá nos anos 70, 80, 90 até era bem elitista. É. Hoje ficou um pouco mais acessível, mas mesmo assim eu ainda sinto uma dificuldade
as pessoas ainda não... Algumas pessoas, parte da população, não entende o que o arquiteto faz, Uhum. né? Eles acham, às vezes, que é só decoração, não sabe que é construção, Uhum. entendeu? Então tem uma dificuldade de entender. Eles acham que quem faz projeto de construção é o engenheiro, então também tem essa É. parcela da população. Mas muito, assim, cresceu bastante essa consciência da necessidade de um profissional de arquitetura fazer seu projeto arquitetônico de construção ou também seu projeto de arquitetura de interiores. Cresceu bastante. Eu vejo uma melhora muito boa, assim, nessa consciência. E eu acho que, aproveitando e puxando um pouco sardinha para você, não puxando sardinha para você, mas parabenizando, assim, porque eu acho que a Ala VIP, na história da arquitetura e do design de interiores de São José do Rio Preto, tem uma grande força nessa divulgação, sabe? É uma grande vitrine. É uma vitrine que os outros arquitetos veem e falam, nossa, um dia eu quero sair na Ala VIP. E eu via, né? Eu falei, nossa, um dia eu quero sair na Ala VIP. Olha que bonito, obrigado. Isso é muito bacana. Uhum. Isso é muito bacana. E eu acho que esse papel de divulgação é muito importante para o mercado, né? E eu gosto também, sabe? É uma coisa que a gente divulga com o maior prazer, porque a gente entende o lado cultural também da arquitetura, né? Das Sim. inovações, da preservação do meio ambiente, Com certeza. do quanto faz bem, do quanto um ambiente projetado, além de você viver melhor, você se transforma, né? Porque muitas vezes a pessoa está no mau humor, aquela coisa toda, e não imagina o quanto que isso faria diferença se você tivesse uns mínimos detalhes pensado numa cor, né? Num objeto, Com certeza. numa ampliação ou numa redução de ambiente, né? Tem tanta coisa que o arquiteto e o designer ele vai fazer por você. E às vezes eu falo por mim, porque eu digo, eu já morei em casas imensas e que naquela época todo mundo pensava que morar em coisas grandes era, né, sinônimo de conforto. De conforto. E não, né? Às vezes você tá dentro, por exemplo, no banheiro da sala 81. Eu entrei, eu não queria sair, eu ficava olhando e falei, gente, mas por que isso tá me encantando tanto? Eu queria saber. Por que é que eu não queria sair lá de lá? E você lembra que eu falava, eu quero. Sim. Assim. Então eu acho que eu entendo isso. E por isso que eu sempre gostei de mostrar para o leitor as coisas bonitas da arquitetura de São José do Rio Preto, né? Que antigamente, quando eu cheguei em Rio Preto, era bem uma elite também que via e que tinha, que divulgava também. Tinha acesso. E que divulgava também, né? Hoje nós temos vários nomes, eu acho isso muito bacana. Sim. Uma nova geração que aprende com a antiga geração, que dá os braços a essa geração que também está vindo, né? E esse momento explosivo, né? Nós temos aí, próximo a Iguatemi, por exemplo, verdadeiras cidades que vão surgir ali, né? Sim, tem um grande empreendimento agora, né? Eu fico feliz por vocês. Sim, eu fico feliz por vocês porque é um campo imenso para vocês atuarem, né? Sim, sobre os espaços, eles não precisam ser grandes ou pequenos, eles precisam ser confortáveis, pensados, planejados, de acordo com a funcionalidade que você vai exercer lá dentro. Então, as pessoas elas precisam perceber que o tipo de cor, a textura, como você coloca o local daquele mobiliário, daquela função que vai ser exercida lá, isso vai interferir na produtividade do seu trabalho, vai interferir na sua qualidade de vida na sua casa, você vai descansar melhor, você vai exercer as funções em cada ambiente muito melhor, né? A neuroarquitetura é uma ciência, eu não sou especialista, mas que estuda muito essa questão, e principalmente a integração com as plantas, com o verde. Só de você ficar olhando para o verde, ele já aumenta em quase 30% a sua imuno... Como que fala? Saiu da cabeça. Imunidade. Assim. Eu não sabia. A idade a gente vai perdendo alguns neurônios. Sim. Então, você aumenta a sua imunidade só de você ver. Sim. Agora imagina você ter, né? Então, você ter uma planta em casa é muito fácil. Então, você trazendo uma planta traz um conforto. Por exemplo, na sala 83 do banheiro que você viu, é muito simples. Eu coloquei uma cor azul
né? De revestimento até mais ou menos 1,50 e depois um bege de 1,50 até o teto. É isso a paginação. Mas é algo que não se vê, né? Que não se pensa muito. Então, você mudando, você pega, por exemplo, você pode fazer todos os banheiros com o mesmo revestimento. Eu fiz um projeto de reforma que ainda não que está sendo executado. Eu peguei os mesmos revestimentos, só que com diferentes cores, mudei a paginação e algumas cores, né? Então, uma cor só de fundo, que é a base, né? Que é a cor neutra, e outras cores. O vermelho num banheiro, no outro banheiro eu coloquei azul, no outro banheiro eu coloquei verde, e muda a paginação. Sim. Então, você tem inúmeros tipos de paginação que você pode fazer. Eu acho interessante essa sua visão da arquitetura, de pensar em tudo isso, para a gente até sair um pouco do comum, né? Que tem muita casa que às vezes eu vejo que a pessoa fala, não vou mexer muito, que depois eu preciso vender esta casa. Né? E às vezes fica sempre uma casa muito parecida uma com a outra, né? Uma casa carimbo. E aí eu falo, e tem tanta coisa que vai um dinheirão lá, né? O terreno caro, Sim. O material é caro, mas aí faltou aquela coisinha assim, só de pensar, né? Falar, eu vou colocar um pouquinho disso daqui, porque a casa ela é vida, a casa ela tem que viver, né? É um ser vivo, né? Sim, eu acho que eu tenho um pensamento errado, ao meu ver, na minha opinião, de que uma casa totalmente neutra vai ser vendida melhor. Mas você tem um nicho muito grande de pessoas que querem casas com personalidade. E isso é muito bacana. Então, você ter personalidade na sua casa, com cores, com materiais diferentes, revestimentos com paginações diferentes. Paisagismo. Né? Paisagismo, que é muito bacana. Então, isso te torna único, diferenciado. No mercado que hoje está saturado de bege e cinza. Né? Até as fachadas, tudo é cinza, tudo é preto, tudo é bege. E hoje a gente não tem cor mais, nem os carros. Lembra da década de 90, 80? Os carros coloridos. Também, né? Os prédios coloridos, né? Também temos mais. Exato, nós não temos mais. É tudo para vender. A pessoa já entra pensando em vender e tudo mais. E aí você deixa de ter um conforto, uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de trabalho, uma produtividade melhor, porque você está pensando naquilo que vai acontecer, se acontecer lá na frente. Não, e outra coisa, né? O público que vai comprar também gosta, né, de ver uma coisa diferente. Não, sim, exato. É isso que eu tô te falando. Por exemplo, as pessoas que têm personalidade, querem uma casa com personalidade, uma casa diferenciada, você abrange um público aí enorme. E às vezes até é mais rápido, né, dessa venda. Quem faz casa para vender, por exemplo. Eu já tive uma casa, até falar uma experiência. Uma vez eu entrei numa casa que estava à venda. Eu, se tivesse dinheiro, eu compraria na hora. Ela tinha um paisagismo no fundo, na verdade. Ela tinha na frente, claro, mas assim, o fundo dela tinha uma coisa feita com tanto carinho. O paisagismo, você via assim, que era feito tão assim, pensado, e era tão lindo ver tudo aquilo. E eu falei, gente, lá vai. E aí tinha 3 compradores, né? Eu falei, vai vender isso aqui super rápido. Então são esses detalhes, né? Que fazem toda a diferença, né? Do que você olhar. Às vezes faz uma piscina também de qualquer jeito, né? Sem pensar, às vezes ela é grande demais, mas é tão mal pensado, né, em termos de proporção, do espaço que poderia utilizar ali, né? Do que é conforto, né? Então eu acho a profissão de vocês assim fundamental. Em termos de materiais, São José do Rio Preto também é muito bem preparada para isso, né? As casas que vendem materiais, tem todas as linhas e também marcas, né? Marcas, sim. Só falar um pouco da piscina, já entro. Assim, a piscina você tem que fazer exatamente como você falou, né? Deixar um espaço para você tomar sol e tudo mais, para o verde. Mas você também tem a orientação solar que você precisa ver. Uma piscina ideal seria na orientação solar do norte. Por quê? Porque ela sempre vai ter sol o dia todo. Se você coloca no sul, quase não vai ter sol, dependendo da construção onde que está, ou a leste ou a oeste, só de manhã ou só à tarde. Então isso é importante também. E nós, arquitetos, estudamos isso e sabemos fazer isso. E sobre lojas, a gente não fica para trás, né? Eu tive um cliente recentemente que falou, não, eu vou buscar os revestimentos em outro lugar, em São Paulo, tudo. Eu falei assim, mas por quê? Né? Porque o preço é quase o mesmo, né? E assim, é muito mais fácil você lidar com qualquer dificuldade e tudo mais com uma parceira, né, aqui de Rio Preto. Então a gente tem todas as marcas,
E muitas vezes a pronta entrega, né? Tem grandes estoques, grandes lojas com grandes estoques e a pronta entrega, ou você consegue fazer a encomenda e tudo mais sem um grande custo, e às vezes você consegue descontos maravilhosos, sabe? E os materiais são de primeira, então a gente não fica atrás de grandes metrópoles nesse sentido, assim. Eu acho que Rio Preto, ela é pulsante, ela é pronta, tanto para uma arquitetura um pouco mais acessível, né, quanto uma arquitetura de luxo. Eu acho que ela tem grandes lojas de mobiliários, móveis planejados, então, nem se fala, sabe? Revestimentos, né? Automação, que hoje é muito importante. Iluminação, né? Iluminação, grandes empresas, assim, que não ficam atrás e que você tem um suporte, a garantia. Sim. Então, acho que é muito importante você consumir as coisas da sua própria cidade, porque você além de você fomentar esse comércio, você tem a parceria, você tem a garantia. Sim. Não, essa lâmpada veio queimada, isso daqui veio com defeito, você vai lá, troca, e é um atendimento maravilhoso. São os empresários muito preparados, né? Eu noto isso, eles são muito assim, há mais os de empresários, décadas, né? Aí no mercado, já sabendo como faz. Eles arrumam solução para tudo, né? Eles entendem também muito do que o profissional precisa, né? Tem pessoas que dão suporte no projeto, né? Tem empresas que dão suporte. Você leva o teu projeto lá e eles dão suporte, eles indicam algumas coisas, né? Dá até a opinião, será que se a gente mudar isso, né? Não vai ficar melhor, tal, tudo. E aí apresenta até um outro projeto, enfim. Se você não tem projeto de iluminação, por exemplo, você vai na loja, você consegue um projeto de iluminação. Sim. O Gil, e é uma coisa que a pessoa que contrata o arquiteto, ela acaba gastando muito menos, né? Elas pensam que elas vão gastar muito mais. Mas dependendo da situação, elas vão gastar muito menos, porque imagina, eu já tentei fazer coisas para mim mesmo. E depois, não deu certo, nem consegui adquirir até o final. Mas eu acho que tem que ser, né? Eu acho que o planejamento, a gente no escritório, a gente também faz gerenciamento de obras, né? A gente pega a obra desde o começo e termina. Então, por exemplo, se você não tem um projeto, você não sabe por onde começar. E aí você fala alguma coisa para ele falou, você faz essa parede assim? Aí você falou para ele fazer assim. Ele vai entender assado. E às vezes vai fazer de uma outra maneira. Sim. E aí você fala que o pedreiro é ruim. Não, esse pedreiro é ruim, ele não entende o que eu falo, que não sei o quê. Não, se você tem um projeto, aí não é questão do pedreiro ser ruim, né? É questão de uma falta de comunicação, falta de um projeto. Se você mostra o projeto com todas as medidas, onde que vai ficar certinho, onde tudo está pensado, desde do tipo de piso até o móvel que vai vir lá depois, lá na frente, o tipo de luminária, o quadro que vai, o espelho que vai na parede. Enfim, se você já tem tudo isso planejado, você não vai ter retrabalhos, você não vai ter um custo extra com desperdício de materiais. Sim. E ainda mais se você tem um gerenciamento de obras, alguém que toca a obra, que pensa em detalhes, né? E nós, arquitetos, que tocamos obras, nós temos uma visão diferente. A visão de você olhar para aquilo como um todo, não só com uma parede e um revestimento. Você já pensa no mobiliário que vai, no tipo de iluminação e o que pode dar errado lá na frente. Sim. Então, se mudar alguma coisa, você tem que ver o que vai interferir lá na frente, entendeu? Então, e isso é o mais bacana. Então, as pessoas elas têm que entender que contratar um arquiteto é economizar. É um investimento que não chega nem a 5% do que você vai gastar no montante da obra, né? Um projeto. E que lá na frente, na execução, vai te dar menos dor de cabeça com esse projeto. Muito menos, né? Entendeu? E como que você vê a classe dos arquitetos, né? Eu noto que eu estou sempre em eventos, assim, tem centenas de arquitetos em Rio Preto. Um contribui com o trabalho do outro, um indica, vocês viajam bastante juntos, né? Como que é a relação? Olha, assim, eu vejo outras profissões, né?
Eu vejo, por exemplo, o pessoal da psicologia, um indica o outro e tudo Sim. mais. Na arquitetura não vejo tanto isso, Uhum. tá? Um indicando o outro. Tenho muitas boas relações com colegas, Uhum. muito bacanas, aprendo bastante com eles. eh, que é uma relação de coleguismo, alguns são amigos, às vezes a gente troca muita figurinha, entendeu? Uhum. Mas não tive ainda uma oportunidade de falar, não, né? Uhum. Indico essa pessoa que é especialista Sim. nisso, né? Porque tem algumas coisas que você tem que ser especialista, por É. exemplo, arquitetura hospitalar, né? Você precisa Sim. de um especialista e outras também. Ainda você indica, né? Paisagismo, coisas que você não é especialista, né? Eu não Uhum. sou especialista em paisagismo, a gente só tem uma visão de um todo, assim. Sim. Não, mas é que bom que vejo tanto bem harmonia nos eventos que eu vou, né? Sim, a gente tem eu acho que o coleguismo É, é bem bacana, sim. assim, sabe? As Não, sim. relações, né? Porque a gente se vê muito em eventos, a gente acaba fazendo amizades, né? É. Eu ganhei muitos amigos arquitetos depois da Mostra Arquidesign, Uhum. porque antes eu não tinha esse contato muito com outras pessoas, outros arquitetos, né? Sim. Tinha um ou outro que era do convívio pessoal, Uhum. mas na Mostra Art Design eu ganhei outros amigos, Sim. assim, que foi muito bacana. É muito bom você ter esse suporte. Uhum. Às vezes você tem dúvida com alguma coisa, né, e você liga para o outro, né. Eu tinha bastante antes da Mostra Art Design com os meus antigos colegas de faculdade, né, e às vezes até pedia alguma coisa, alguma orientação, principalmente prefeitura, né, para Uhum. conseguir alvará de construção, como que Sim. é isso? Aí as pessoas me procuravam também: "Gil, como que é em Guapiaçuá?", né, Uhum. enfim, aí eu orientava e também vice-versa. Não é um trabalho fácil de vocês. Eu não acho arquiteto, conforme vocês vão falando, tudo que vocês fazem, eu falo, ai, peraí, ainda bem que eu não fiz arquitetura. Eu não ia conseguir. Gente, você tem que lidar com muita coisa, né? Vocês têm que É, lidar com o cálculo, pensar no futuro, pensar no presente, pensar no bolso do cliente, na pensar que. legislação. E tem Tem tudo também legislação, né, para você legislação. fazer uma sala como essa, né, tem Aham. toda uma legislação. Sim, E e aí a prefeitura de uma cidade é de um jeito, a outra é de outra, não sei o é, quê. Meu Deus do céu. exato. Isso é É, uma questão que poderia e- ser levada, né, pro governo de estado de ter algo mais harmonioso, assim, mas enfim, sim. eu não sou especialista nisso, Não, mas então eu acho que tem muito desafios, né? Eu tenho uma sobrinha que está construindo, eu vejo ela sempre assim, então, ai meu Deus, não sei o que, ai agora não sei o que. É bem complexo. Imagina vocês que pegam um monte de é, coisas para cuidar, né? Pega um sim, cliente aqui, um cliente ali. sim. Eu acho que. E que você diria a quem sonha fazer arquitetura? Olha, quem sonha fazer arquitetura, observe tudo, tudo, Tudo. sabe? O que está à sua volta, como que é a mesa, o tamanho dos O tamanho de quem mobiliários, vai usar. as estruturas, como que aquilo lá para em pé? É, Uma cadeira, uma edificação, um sim. mercado, né? Você vai ser um supermercado grande, como que aquilo lá para em pé? Como que é a estrutura? É, Porque dos conselhos que os nossos professores dão é esse, você tem que ficar de olho em tudo. Então eu aprendi muita coisa vendo, observando, como aquilo lá para em pé, que tipo de estrutura, que tipo de material, uhum, né? E você vê também, tipo, tirar, por exemplo, a minha mão aqui, por exemplo, tem 25 centímetros, sim. mais ou menos. Aham. Então, às vezes, eu não tô com nenhuma trena, eu vou assim, vou Ah, tá. contando Só para ter uma quantas média, assim, palmas de né? mão tens para ter Aham. uma média, Sim. exatamente. Uhum. Né? Tem gente que faz isso com os dedos, com o antebraço, Sim. enfim. Então, observar tudo, como são os traços, porque isso te dá repertório na hora de você projetar. Então, eu vou nos lugares, eu observo tudo, falo, ai, que legal, isso deu certo, né? Que Uhum. medida que é essa? Aham. E também ando com uma mini trena, daquelas de 1 metro só, Sim. sabe? Então, porque algumas soluções que você não pensou,
E dá muito certo. Sim. Então, nossa, que medida que é essa? Que ficou confortável. Uhum. Nossa, que não ficou confortável. Né? Que medida que é essa? Então eu já sei que não dá para utilizar em outros projetos. E isso vocês fazem com cores também? Por exemplo, vendo na TV, um desenho animado, alguma coisa de moda, assim, que você fala, nossa, que ficaria legal uma parede, assim. Olha, sabia que eu me inspiro muito na moda? Muito, muito, muito. Eu vejo bastante publicações de moda. Eu já até inspirei em criar uma cortina vendo moda, assim. E me inspira muito. E moda é algo belíssimo, né? Sim. E as cores e tudo mais. Muitos artistas plásticos que eu adoro. Eu também. Sabe? As cores, as combinações. Outros arquitetos, né? Sig Bergamin. Sig Bergamin já foi no CBN Decor, por exemplo. Sim. Então, ele faz um trabalho impecável. Então, são várias referências. E toda essa referência de arte que eu construí desde a adolescência, sabe? Sim. Que eu tenho esse contato com arte em todos os sentidos. Assim. Ser arquiteto é viver a arte, né? Não é só fazer a faculdade, é para sempre. É para sempre, estudando para sempre. E quem gosta é uma coisa muito prazerosa, né? Sim, para sempre. Ser arquiteto, você está estudando, antenado em tudo. E assim, a tecnologia muda. Os materiais mudam. O comportamento humano. Né? O comportamento humano, né? Sem não tem dúvida. Depois da pós-pandemia, então, virou de cabeça para baixo, assim, comportamento alguns viés, assim, eu acho que o comportamento ficou... a preocupação, né, com a casa, com o bem-estar do espaço, isso ficou mais latente, assim, foi importante. Passou a olhar mais para o eu, né? O que me dá prazer, né? A questão de viver melhor, né? Trouxe essa parte, pelo menos, boa, né? Porque de valorizar o seu canto, né? De viver ali, né? Porque antigamente as pessoas vinham correndo para lá e para cá, né? A gente está quase voltando nisso, né? Eu acho que a gente já voltou. Eu acho que essa preocupação é muito legal com onde você está, com o ambiente que você está vivendo. Mas deixou uma coisa muito mais egóica. Eu acho que as pessoas ficaram muito mais egóicas, mais egoístas, sabe? Mais no do eu mesmo, né? Hoje a gente vê atrocidades feitas só porque, às vezes, a pessoa não forneceu um lanche com molho que eu queria, sabe? Eu tenho notado muito isso, não é assustador? As pessoas estão adoecendo muito, né? Uma das piores epidemias são as doenças da mente, né? Então, isso ficou muito mais latente. Porque já falavam, né, que no começo desse século, e o mal desse século iam ser as doenças da mente. E isso a gente está vivendo diariamente, ainda mais em crianças, adolescentes. Você acha que o excesso de coisas, assim, a velocidade da tecnologia? Eu acho que é o excesso de coisas para fazer, que a gente não tem tempo para nós mesmos, né? Eu já tive depressão, enfim, e a gente não tem tempo para nós. Quando a gente tem tempo para nós mesmos, né? Um tempo de meditar, um tempo de andar descalço na natureza, um tempo de fazer um esporte, né? Não, eu tenho que fazer um esporte porque eu tenho que ganhar. Não, fazer um esporte para espairecer a cabeça, um tempo para si mesmo, fazer algo que te dê prazer, um hobby. Então as pessoas, hoje a gente vive muito para pagar boleto, eu preciso trabalhar, preciso produzir, preciso ser rico, preciso ter minha casa, preciso ter meu carro. Não, a gente precisa ser feliz antes disso tudo. Sim. A gente tem que saber conciliar tudo isso. E eu acho que o que traz é a falta desse momento consigo mesmo. E aí a internet, o telefone celular tirou esse pouco tempo que você tinha consigo mesmo, às vezes sem fazer nada. É que ele te cutuca, né? Toda hora você tá toi. E às vezes você fica sem fazer nada, às vezes você fica lá 2, 3 horas no TikTok, no Instagram, né? E aí aquilo vai consumindo o seu estresse. Você não tem um tempo para tirar esse estresse ou para pensar nos traumas, né? Fazer uma terapia é maravilhoso. Sim. Né? Estudar, eu acho que é uma coisa. Foi uma coisa que eu voltei a fazer por causa da pandemia. Voltei a estudar para ter esse tempo, desconectar. Porque o celular, parece que não, mas você fica horas. E aí, se você ficar meia hora fora dele, você fala, não, peraí,
parece que... Lembra quando a gente alimentava aquele bichinho nos anos 80? A gente ia ficar alimentando, senão ele morria. Agora nós temos que alimentar nós mesmos, né? Porque você fica toda hora, você tem que olhar para ver o que está acontecendo. Eu tenho que postar uma foto, senão eles vão achar que eu morri. Nossa, que perigo. Quem diria que íamos chegar a esse ponto, né? Mas eu acho importantíssimo o papel da arquitetura nesse ponto também. De ajudar a população a dar essa pausa, da importância de você viver. Mesmo que seja um ambiente pequeno, mesmo que seja, mas eu não vou ter uma casa dessa nunca, porque só rico tem. Imagina, né? A casa o telhado mais bonito que nós temos é o céu, né? A natureza são as nossas paredes. Dá para você fazer o resto das coisas, né? Usando o teu talento, o talento dos arquitetos, e você morar num lugar pequeno, grande, gastar pouco também, não é? Sim, hoje a gente tem inúmeros sistemas construtivos que são acessíveis também. Nós temos muitos tutoriais no YouTube de como faz isso, como faz aquilo. Nós temos acesso a muitas informações que antes a gente não tinha. E com certeza você consegue fazer com o mínimo de investimento aquilo que você quer fazer. Só de você mudar a cor das paredes do seu ambiente... já muda o espaço. Sim, e você muda... colocar um vaso de planta já muda o espaço. Sim. Uma cortina, um tapete, sabe? E te faz bem fazer aquilo, né? É como arrumar as gavetas, né? É uma coisa que te traz prazer, né? Sim, te traz conforto e qualidade de vida. Sim. E outra coisa também que eu queria ver com você, a respeito da profissão de arquiteto, a gente vive um momento... Na minha área, né, na minha área de revista impresso e digital, muitas pessoas falam, eu acho que vai chegar um momento que a tua carreira acabou. E a inteligência artificial trouxe muito isso e estampou assim para vocês que as pessoas conseguem fazer também os projetos lá. Eu vejo isso de vez em quando. Crie seu espaço de acordo... Isso deixou o profissional de arquitetura um pouco assustado ou não? Olha, não. Não, porque muitas coisas só... a pessoa vai conseguir fazer. Eu vejo muitas questões com inteligência artificial, só que a hora que você coloca na inteligência artificial, às vezes não tem noção de profundidade, de proporcionalidade, da dimensão do seu espaço, entendeu? Você pode pegar referências, né? Mas algumas coisas que você vê que fala assim, isso daqui não funciona. Né? Isso daqui não funciona. Tem muita coisa que não funciona. Nada substitui a alma e a visão humana, né? Eu acredito que sim. Assim, eu acho que é uma ferramenta que vem a ajudar. Não que vai acabar com uma revista, sabe? Não, e tinha gente que eu te falei outro dia na rádio, mas é verdade. Eu adoro a revista impressa. Adoro a revista impressa. E eu acho que tem uma população aí enorme que adora coisas impressas. Tem gente que fala, mas é revista. Mas o meu público está crescendo. Eu acho que as pessoas estão tão com a vontade do toque, que essa coisa da pressa, né? Todo mundo com pressa, todo mundo... E as pessoas estão sentindo vontade de olhar nos olhos das pessoas, as coisas verdadeiras, palpáveis, né? E de ficar presente. E aí eu vejo que tem muita gente voltando para a revista. Eu estou gostando muito. Agora, é lógico que você tem que se reinventar para não é mais aquele tipo de notícia, né, que você vai dar, né? Aquela coisa que tem que ser mais atemporal, né? Já que o tempo real tem que ser a internet mesmo, né? É onde você vai olhar na hora, né? Para ver a notícia. Mas o que é atemporal, eu acho que tem que ficar no papel. Eu acho também. Eu acho que o papel é importante, fazendo racionalmente, sustentavelmente, eu acho que por que não? E eu acho que não é algo que vai acabar, o vinil voltou, né? Enfim, eu acho que a gente precisa desse toque, dessa conversa, desse podcast, das relações humanas, porque a gente só existe através do outro, a gente só existe através de uma sociedade, de compartilhar momentos. A gente se constrói, né? Isso, exato, porque é isso que é o mais importante da vida, né? A vida não é só importante você ganhar dinheiro e tudo mais, mas eu acho que isso que leva para além dessa vivência terrena que a gente vive são as relações. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como a gente trata o outro, como é que a gente olha para o outro, como a gente vê o outro como humano também. E eu acho que esse é um dos problemas também da questão das redes sociais. As pessoas não veem mais um outro como ser humano. Ela vê como um perfil,
ela se distancia da outra pessoa, por isso que existem hates, né? Porque muitos hates, o que escreve lá em comentários e tudo mais, não falaria na cara de uma outra pessoa. E tem gente que cria perfis fakes para atacar também, né? Eu vejo que, assim, outro dia, já 2 vezes eu passei por isso, né? Uma vez que eu coloquei uma pessoa no Instagram, foram atacados. E aí, ontem me mandaram, olha, você tá não sei o quê. Colocaram um vídeo que você tá não sei o quê, junto com uma pessoa, né? Eu falei, não quero ver. Nessas coisas, assim, de fofocas, de ataques, né? Eu falei, eu não quero ver. Porque, assim, ainda mais agora, estudando psicologia, você acha que eu vou perder meu tempo em ver, né? Exato. Mas eu acho que você valorizar o ser humano, aí você tem que ver. Nas atitudes que valorizam o ser humano, que vai te acrescentar, né? Com certeza. Que façam sentido. Para a gente moldar também o próximo, né? A gente é produto do que a pessoa tá à nossa volta, né? Mas a gente tem que ajudar também as outras. Eu acho que se não faz sentido para o outro, só agrega a mim, eu acho que para mim não faz sentido, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter uma troca. Mas eu acho que as pessoas elas precisam prestar atenção no outro, em como que eu estou tratando, em como eu estou falando para essa pessoa. Eu estou sendo gentil ou não, sabe? E às vezes, mesmo que a outra pessoa não mereça, eu acho que a gente tem educação para isso. Sim, e desejar o bem, né? E às vezes, se uma pessoa que você vê que não tem essa troca, enfim, que aconteceu alguma coisa, que ela seja feliz lá no canto dela, que a gente seja feliz nesse canto. E que linda essa sua visão, viu? Não, porque eu acho que, assim, tudo que a gente guarda de ruim, raiva, rancor, ódio, é para nós mesmos. É um veneno. É para nós mesmos. A nossa vida não vai para frente. Então você vê inúmeras pessoas, infelizmente, que guardam muito esses sentimentos, que você vê que a vida não vai para frente. E não vai para frente em questão de dinheiro. Não, às vezes não vai de felicidade mesmo, de relações. Então, assim, essa minha visão humana, ela foi muito formada por toda a minha história, né? Minha história de violências que eu vivi desde a infância, na adolescência, e que eu estou tratando agora na terapia. Então, essa visão humana do outro, eu tenho muito cuidado, porque eu já vivi muitas violências, eu já vivi muitas coisas ruins, né? Então, eu sei como que é uma depressão, eu sei como que é alguém que sofre violência. Então, a gente tem que ter empatia, por mais que seja a dor de um dedinho, né, que está doendo, ou uma dor mais colossal, que é a dor da alma, que isso é algo que é dilacerante, né? Alguém que está doendo a alma, é algo que a gente precisa prestar atenção. E eu penso assim, hoje o mundo está tão difícil, a gente tem que pensar que às vezes o outro ele pode estar não passando num dia bom, em tempos bons. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com redes sociais, sabe? Já recebi muitas coisas também no privado, né? Falando coisas assim. E eu falo, gente, essas pessoas não sabem como eu estou, meu estado emocional, psicológico, verdadeiramente, né? Porque as nossas redes, a gente mostra aquilo que a gente quer mostrar e deve mostrar. Né? Ainda mais no meu perfil, que é um perfil um pouco mais profissional, mesmo que pessoal. E até agora eu também criei um perfil profissional do meu escritório, né? gilcastilho.arc, que é no Instagram, para diferenciar isso, né? Para deixar meu portfólio lá. E também nas minhas redes eu trabalho bastante o CBN Decor, então para diferenciar isso. Então, o que mais que a gente tá falando? Não, é que é importante eu acho que não se comparar tanto nas redes sociais, né? Porque a gente cria uma imagem lá que as pessoas vão ver e que é uma coisa estática, né? Às vezes é uma coisa que a gente coloca para agradar. E na verdade ninguém sabe que você tá lá. Na verdade, com um rodo na mão, pensando na vida como pagar os boletos. Exatamente. É tanta coisa da vida, né? A gente deixou de ser humano verdadeiro para ficar aparecendo na internet como os lindos, né? Eu acho que é importante a gente ter essa rede social, né? Mostrar a gente como lindo, né? Porque ninguém vai querer mostrar as nossas viagens, ruins, né? Os drinks, nossos dilemas e tudo mais. Eu acho que não precisa expor tanto. Mas também ver que o mais importante não é isso. O mais importante é a vida real. É o olho no olho,
o olho no olho, o olho no olho, toque, Sim. como você vivencia as suas relações humanas, ou de trabalho, né, ou no simples mercado que você vai, os valores, esses valores que eu acho que também ficaram um pouco dispersos aí, as pessoas estão mais interessadas em parecer, em viajar, mostrar que está viajando, mostrar o que comprou, a roupa que comprou, a roupa de marca, a bolsa, né, Sim. de marca que gastou R$500 mil. Então esses valores estão meio escassos. Tudo bem fazer tudo isso, né? Mas saber que os valores mais importantes são os valores da vida real. Sim, os valores de reconhecer o outro como humano e reconhecer o seu papel dentro da sociedade. E não esquecer que nós viemos aqui com uma coisa muito curta para se perder tempo com futilidades demais, né? E valorizar, falar bom dia, né? Tentar fazer o próximo bem, sem olhar quem, né? Porque tem gente que só trata bem quem precisa, né? Eu conheço um monte de gente que trata bem só quando a pessoa precisa, né? E aí você vê, maltrata, não fala um bom dia, né? Eu acho isso horrível. E assim, falando do papel social, assim, o arquiteto ele tem um papel social muito importante e a gente tem que saber disso. A gente não cuida só de um ambiente, a gente não cuida só de uma edificação, a gente cuida de uma rua, a gente cuida de um bairro, a gente cuida de uma cidade, porque nós somos arquitetos e urbanistas, e aquela edificação ela não pode interferir tanto no entorno, como que vai ser interferir, sabe? E também questões de sustentabilidade, questões de como aquilo vai reverberar naquela pequena comunidade, ou até numa cidade como um todo. Então a gente tem um papel social muito grande, moradias sociais, né? Para onde estão indo as pessoas que precisam de moradia social? Sim. Elas estão perto do centro? Elas estão longe do centro? Como que essas pessoas vão trabalhar, né? Se colocam elas lá nas grandes periferias das cidades. E eu tenho certeza que você já olhou até as casas para ver o que você mudaria, né? Uma moradia social, se tivesse isso, seria melhor. Mais espaço, né? Eu acho que mais espaço. Eu também acho. Eu fico olhando sempre, sabe? Não só na moradia social, nos novos empreendimentos. Sim. Eu tenho visto também os novos empreendimentos assim. Muito pequenos, né? Às vezes não sabe, você não sabe. Você dorme, você põe a mesa, né? Ou você coloca o guarda-roupa no quarto, ou a cama, ou você coloca os dois e não entra. E eu noto que quando tem não falando de Rio Preto, vamos lá, tem uns edifícios quando vão ser lançados que eles colocam no apartamento que você vai visitar, né? O decorado, uns mini móveis. Então você parece que vai caber um sofá lá. Só que na hora que você vai entrar, você fala, a largura do guarda-roupa, né? Eles não fazem de 60, né? Não, e não cabe nada. 40. Não, aí coloca lá a camisola da tua esposa, tua camisa, o cara, né? O teu cliente não cabe mais nada. Porque lá é lindo, né? Um sapato parado aqui, uma luz em cima, né? Mas tem o dia a dia, né? Os seus travesseiros, a coberta da tia que vai dormir lá, sabe? É uma loucura. Gente, desculpa as brincadeiras aí. Tem mais alguma coisa que a gente podia falar muito importante? Mas eu queria falar para você que você continue construindo pessoas, né? Porque quando você fez o bem a você, aos exemplos que você passa, né, nas suas redes sociais, seu dia a dia, que só quem tem proximidade com você sabe o ser humano maravilhoso que você é. Eu nunca escondi isso, sempre falei, né? E eu acho que você consiga construir pessoas, eu acho que isso é o mais bonito, né? Você passa muito esse teu conteúdo lindo de alma no teu dia a dia, até no jeito que você fala, nos seus exemplos. Eu acho que nada substitui. É quando a gente se aproxima mais de Deus, né? Não é só rezando, orando. Eu acho que vendo você, pessoas e atos assim, a gente se aproxima do que é bom. Ai, muito obrigado, que lindo. Me emocionei aqui. Mas é verdade mesmo. Eu penso muito nisso. Eu sou uma pessoa muito humana por toda a minha história, né, educação e tudo mais, e venho construindo, assim, eu tenho uma família maravilhosa, um marido maravilhoso que me transformou, então eu sou um antes dele e depois, né, conheci meu marido, o casamento só trouxe coisas boas e aí trouxe mais 3 filhos para nós, e hoje vendo eles crescerem, que idade que eles têm? Hoje eles têm 15, 16, 17. Nossa, que idade boa, né? Adolescentes. Como que é viver com os adolescentes?
É difícil. Porque tem todas as questões de adolescentes, Caras e né? bocas e humores, mudança de humores. Mas eles são É. maravilhosos, né? Esse final de semana a gente tava numa chácara, tudo, e eu não precisava falar pra eles, ajuda, faz isso, ajuda, faz aquilo, Aham, né? Você faz. Não. Todo mundo sabia seu papel. Todo aham, mundo sabia que tinha que chegar, descarregar o carro, colocar as coisas, guardar as aham. coisas. Sabia que a hora que acordar tinha que limpar, né? Tirar os besouros, tudo. E a gente não precisou falar nada. Sim. A hora de montar, a hora de estar lá, porque a gente recebeu convidados, era o aniversário da minha filha de 15 anos. Aham. Então, eles recebendo os convidados, assim. E aí você vê, nossa, deu certo, né? Tô criando pessoas cidadãs, estou Sim. criando filhos, seres humanos, né, É. educados, que pensam no outro. Então eu tenho muito orgulho, assim, de como eles estão se transformando em pessoas como nós, como eu Sim. e o Éder, que Aham. olha para as pessoas de verdade, que se comunica de verdade, que tem uma preocupação enorme com todas as pessoas com quem a gente trabalha, e um sorriso de manhã, por mais que a gente esteja de mau humor para o Aham. outro, muda o dia de qualquer um. Sim. Olha, parabéns. Agora eu que me emociono. Parabéns por tudo, viu? Eu quero trazer vocês mais Obrigado. podcast pra gente falar mais sobre esses assuntos também. Por favor. Muito No obrigado próximo eu mesmo, trago o tá? Éder, a gente Arrepiante. fala sobre tudo. Muito obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. Obrigado mesmo, tá? A Deus te oportunidade abençoe de estar muito sempre aqui. você. Gosto muito de você. Você é um Obrigado. papel enorme para essa cidade, Uhum. um legado à Ala VIP, e você tem um legado enorme. Por isso que eu te convidei para ir no CBN Aham. Decor, que eu acho que é importante a gente reconhecer, Obrigado, sabe, obrigado toda a mesmo. história. E você tem um papel fundamental para a arquitetura e Obrigado. design dessa cidade. Obrigado, Tá bom? imagina, eu devo a vocês, né? A revista é o que vocês são, né? Eu só expresso isso. Gente, muito obrigado que acompanharam a gente aqui. Eu queria ficar mais umas 2, 3 horas aqui, mas obrigado vocês que assistiram no YouTube, nas nossas plataformas, vamos colocar em todas e espero que ele volte mais vezes. Muito obrigado, é emocionante aqui. Um beijo. Obrigado, gente. Até mais.